Atitudes não razoáveis diante das perguntas últimas. É uma série de atitudes. Agora, por que essas atitudes não são razoáveis? Porque procura solucionar o problema do sentido da existência, ou a resposta à pergunta qual é o sentido da minha vida, sem levar em conta todos os fatores implicados no problema. A primeira postura ou atitude que nós podemos assumir diante das perguntas sobre o sentido último da vida é a negação teórica das perguntas. As perguntas, na realidade, nessa postura, são definidas como desprovidas de sentido. E nesse sentido nós encontramos grandes expoentes que assumem essa postura. Um deles é um grande filósofo chamado Natalino Sapenho, que afirma que essas perguntas são definidas sem sentido algum. Aliás, ele cita o grande poeta Leopardi, que nas suas poesias coloca de forma gritante essas perguntas como se Leopardi fosse um adolescente mal resolvido. E olha o que ele fala de Leopardi. As perguntas nas quais se condensa a confusa e indiscriminada verdade reflexiva dos adolescentes, a sua primitiva e sumária filosofia, que os leva a perguntar que é a vida e para que serve a vida, qual é o fim da existência, essas perguntas que o filósofo adulto e verdadeiro afasta de si como absurdas porque são carentes de autêntico valor especulativo, tais perguntas se tornaram a filosofia de Leopardi, a sua obsessão. Eu não concordo absolutamente com esse autor dizendo que essas perguntas são desprovidas de sentido. Não é possível que uma coisa que faz parte da nossa natureza humana, que está dentro de nós, seja algo sem sentido. Eu quero saber sim, você também, o que eu estou fazendo nesse mundo? A minha vida serve para quê? Por que vale a pena viver? Negar que exista uma resposta a essas perguntas, ou seja, achando que as perguntas não têm sentido, não é nada razoável. Eu teria então que justificar o seguinte: será que Dostoiévski, que coloca essas perguntas nos seus textos de forma tão bela, é um adolescente? Será que Dante, o grande Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, que coloca essas coisas nos seus livros, nos seus textos, é um adolescente? Beethoven, que coloca isso nas suas músicas, será que é um adolescente? Não. Não é razoável negar que essas perguntas não tenham sentido, que sejam teóricas. Não, são concretas, são práticas. A outra postura que podemos assumir é a substituição voluntarista das perguntas. As perguntas que nós temos é o motor da nossa vida, é o que nos move. Se esse conteúdo for reduzido ou for substituído por qualquer outra coisa, não é razoável, porque se eu nego que existe de verdade uma resposta à pergunta que eu tenho, no fundo eu afirmo a mim mesmo ou alguma coisa que me interessa como se fosse o significado e o sentido. Mas é verdade, as coisas nas quais nós nos apegamos e nas quais nós colocamos a nossa resposta, entre aspas, nunca respondem totalmente. Por isso, é como se eu dissesse para mim mesmo, a resposta é aquilo que eu escolho. Eu afirmo alguma coisa, mas eu afirmo como se o significado fosse aquilo que eu afirmo. Isso não é razoável, isso não responde a esse desejo que nós temos. Podemos até afirmar, mas para mim a resposta é meu trabalho, é minha família, coisas boas. Mas, em última instância, você continua perguntando por quê. Uma terceira postura, que é muito comum, e pode ser uma postura nossa, é a negação prática das perguntas. As perguntas fazem mal, machucam, portanto, é preciso viver de tal modo que elas não venham à tona. Como isso é verdade. Quantas e quantas vezes você experimenta um certo vazio, se pergunta o porquê da vida, e às vezes, para não pensar nisso, liga logo a televisão, busca logo distrações, justamente porque se você começa a refletir, pensar no drama da vida, você pode experimentar uma certa tristeza, um certo vazio. E nesse sentido é melhor fugir, mas não dá para negar, é uma tentação, não dá para fugir. E quais são os delineamentos dessa postura? A primeira é essa: não pense nisso. Como é verdade isso? Para que ficar pensando nisso? Para que ficar colocando essas perguntas? Vai curtir, vai ao cinema, vai à praia. Tudo isso é bom, mas a pergunta está dentro de você. Não adianta querer fugir, não adianta não querer pensar nisso. Nós queremos sim saber o porquê da existência. Por exemplo, nesse clima de pandemia, quantas pessoas estão angustiadas, vivendo uma certa ansiedade e se perguntando o porquê da vida, e sobretudo nesse momento. Mas olha, se não houvesse uma resposta para isso, não teria sentido. E não pensar nisso também é tentar abafar uma coisa que está dentro de você. Mas isso tem que enfrentar essas coisas de verdade.
E perguntar se há ou não há realmente um significado para tudo que existe. Porque nós queremos isso, desejamos isso. E outro segundo delineamento pode ser descrito assim: a sociedade cria interesses para obscurecer o grande interesse, o interesse pelo significado. Então, a vida em sociedade é suplantada pelo álcool, pela droga, pelo divertimento, por tantos e tantos paliativos para que nós não pensemos nas perguntas. Essa é a negação prática das perguntas, mas não dá para negar por muito tempo. Precisamos de uma resposta. Por isso, o último delineamento dessa postura é o ideal estoico da imperturbabilidade. Parece uma palavra difícil, mas é simples. Não é possível responder aquelas perguntas. Portanto, é preciso é preciso anestesiar-se diante delas. Sinteticamente, é fugir da realidade, fugir do mundo. Não é justo. A vida está aí. Você pode até fugir e ficar num campo isolado para não pensar na vida, mas você tem que voltar para a vida. Não dá para ficar fugindo. Por isso é melhor enfrentar e buscar de verdade até o fundo uma resposta para as perguntas que temos. Um quarto passo é a evasão estética e sentimental. É uma postura muito comum em nós, hein? A pessoa aceita as perguntas, mede-as, calibra-as por meio do sentimento, mas sem o compromisso pessoal do seu eu, da sua pessoa. O poeta grego Kazantzakis descreve muito bem essa postura. Em uma poesia, ele fala: a liberdade, irmãos, não está nem no vinho, nem na doce mulher, nem nos filhos no berço. A liberdade é um canto solitário e desdenhoso que se perde ao vento. Ele intui a importância das perguntas, quer viver a vida com beleza e com intensidade, mas não acredita que possa existir uma resposta total. Por isso, olha como ele fala: a liberdade é um canto solitário e desdenhoso que se perde ao vento. É como se não houvesse resposta para nossas perguntas. Evasão estética e sentimental, sente as perguntas, percebe a importância delas, mas busca coisas vagas para não pensar de verdade nas perguntas. E depois, o espaço que a existência de significado total oferece no valor da liberdade fica bem expresso, mas se detém na emoção estética. A quinta postura é a negação desesperada das perguntas. Aqui a pessoa realmente leva a sério a pergunta, vive o drama das perguntas, sofre com elas. A seriedade da vida e das coisas que acontecem na vida impede que a pessoa deixe de lado a pergunta. Mas a dificuldade da resposta leva a pessoa a dizer a um certo momento: não é possível. Isso acontece justamente quando a pessoa perde a esperança. Cai às vezes num desespero, não vê mais sentido para nada. Permita-me dizer isso, é até ruim dizer isso, mas eu vou dizer: essa postura pode levar ao suicídio. Isto é, a pessoa perde realmente a esperança, acha que não há resposta mesmo, mas essa postura não é razoável, porque o nosso coração grita, quer sempre alguma coisa que possa resolver e dar a resposta ao drama da nossa existência. Por isso, esta é a atitude mais dramática, porque aqui tudo se joga entre o sim ou não. É a pura opção do homem. Mas atenção, entre a opção pelo sim e a opção pelo não, qual é a mais razoável? Qual é aquela que realmente corresponde à nossa natureza? Com certeza é afirmar e reconhecer alguma coisa que realmente renove a nossa esperança, renove a nossa alegria e dê um verdadeiro propósito para a vida, um significado para a existência. Aliás, é justamente esse o ponto central nessa postura. Agora, aqui é importante falar uma coisa: somente a autêntica religiosidade vivida, que pode ser vivida em qualquer verdadeira religião, é a defesa até o fim do valor da razão, da consciência humana. Certo? O que eu gosto de contar um exemplo, eu vi numa reportagem no Fantástico, uma mulher já bastante idosa, mas ela sofreu todo o drama da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, 3 dos seus filhos foram mortos pelos nazistas. E acontece que ela tinha, essa reportagem ela dizia, uma medalha no seu pescoço, abriu assim e tinha 3 pequenos dentes. Ela guardou aqueles dentes. Aí, no diálogo com o jornalista, ele fala: mas por que você guardou esses dentes? São os 3 dentes do meu filho. E ela tinha feito uma grande obra, mataram os filhos dela, ela era muito rica. O que ela fez no pós-guerra? Ela usou muito do seu dinheiro para ajudar órfãos de guerra. E acabou ajudando mais de 200 pessoas que se formaram, se tornaram homens, depois empresários, advogados e médicos. E ela fez toda essa obra. E ela, na reportagem, fala: olha, eu poderia simplesmente, devido ao horror que eu vivi, me desesperar, não ver mais sentido para nada, não ver mais sentido para nada. Porém, eu fiz opção diferente.
tantos e tantos órfãos de guerra, eu gastei minha vida para ajudá-los e dar um propósito à vida deles. E isso fez toda a diferença na minha vida. Isto é, num desastre, numa situação dramática, a mulher optou por fazer algo diferente. Claro que era de tradição judaica, era profundamente religiosa. E isso fez toda a diferença. Entende que a autêntica religiosidade é mesmo defesa até o fim do valor da razão? Porque a nossa razão intui logo que não é possível cair no desespero e não ver mais sentido. Ela grita por uma resposta, grita por alguma coisa que dê sentido à existência. Isso é muito mais razoável. E depois, fato é que negar que haja uma resposta para as perguntas que definem o nosso eu é ir contra a natureza da nossa razão, é irracional, é desumano. A partir do exemplo citado, então, evidencia-se que a virtude que melhor define a existência humana é a virtude da esperança. Essa mulher dominou nela a esperança, para si e para muitos que não teria chance nenhuma se ela não os ajudasse, os órfãos de guerra. E aí termina essa primeira aula sobre as atitudes não razoáveis, citando uma poesia de Pavese, que é um grande poeta italiano, justamente falando que o que define a nossa vida é a espera, a esperança. De quê? De que alguma coisa possa acontecer na nossa vida, de modo que nós possamos encontrar uma razão para viver, um propósito para viver, certo? Nesse sentido, a poesia diz isso. Alguém nos prometeu algo? Então por que esperamos? A espera está na origem do nosso ser. Quem nos faz espera. Estruturalmente nós esperamos. Estruturalmente a nossa vida é espera, é promessa. Então, com certeza, deve ter sim uma resposta para as perguntas que nós temos. E a última postura nesse caso aqui é a alienação. Segundo essa última atitude, a vida tem um sentido inteiramente positivo, mas nega-se que esse sentido seja para a pessoa. Na realidade, a pessoa acha que vai ser feliz se de fato conseguir realizar um projeto no futuro. Pode ser ideológico, pode ser político, pode ser ascensão social, como se isso pudesse dar a verdadeira felicidade. No presente, ela vai empurrando, a gente fala assim, vai empurrando a vida com a barriga, vai levando as coisas, criando uma áurea de felicidade no futuro, como se a felicidade pudesse ser um sonho a ser realizado no futuro. Isso fica muito evidente, inclusive quando somos jovens, a vida não está fácil, experimentamos muitas vezes a tristeza e o vazio, mas você pensa, puxa, eu sou aluno da PUC, eu vou me formar um dia, eu vou ter um trabalho, vou ter uma família, aí eu serei feliz, jogando para o futuro. Tudo bem, podemos até pensar assim, mas eu quero ser feliz agora, você quer ser feliz agora. Ou eu me empenho e encontro uma resposta para minhas perguntas que dê sentido à minha vida no presente, no agora. Ou então, uma felicidade no futuro é uma imaginação abstrata. Aliás, a felicidade no futuro depende também do verdadeiro empenho no presente, com alguma coisa que possa realmente dar significado àquilo que eu vivo e possa construir de fato o futuro. Enfim, para terminar essa aula mesmo, eu tenho aqui um texto belíssimo de Dostoiévski que deixa muito claro exatamente a necessidade que nós temos de encontrar uma resposta hoje, no presente. Diz assim Dostoiévski: preciso de uma compensação, senão me destruo. E não uma compensação no infinito, sabe-se lá onde e quando, mas aqui, na terra. Quero vê-la com os meus olhos. Eu acreditei e por isso também quero ver. E se então já estiver morto, ressuscitem-me, porque seria aviltante se tudo acontecesse sem mim. Não sofri para adubar com as minhas culpas e os meus sofrimentos uma harmonia futura em favor de sabe-se lá de quem. Quero ver com os meus olhos o cervo brincar com o leão e o assassino levantar-se e abraçar o assassino. O assassinado levantar-se e abraçar o assassino. Também eu quero estar presente quando todos saberão finalmente por que as coisas aconteceram assim. Em outras palavras, ele está citando até uma passagem que é do Apocalipse, onde se fala, justamente lá, falando de uma resposta para a vida humana, para a existência humana, que deu sentido definitivo à existência humana. E usa a imagem, o leão brincará com o cordeiro, a criança brincará com a serpente, usando essa imagem para dizer que nós desejamos essa paz, essa harmonia, essa felicidade para tudo e para todos. E Dostoiévski